Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E o que hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, meus queridos irmãos, e é uma palavra de metanoia, uma palavra de mudança de atitude, uma mudança de rumo, mudança de reino. Sim, quando nós nos convertemos, meus queridos irmãos, nós mudamos de reino. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para toda vez que nós subirmos um vídeo no YouTube, o YouTube possa lhe avisar, possa compartilhar com você esta oportunidade de você ver esse vídeo e ter essa oportunidade de entendimento da palavra, de discernimento e de aplicar essa palavra na vida prática. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo a pregação e nós vamos, sobretudo, pregarmos nas palavras de Jesus Cristo. E nós vamos agora, capítulo 17, versículo 5 de Lucas, e nós vamos iniciar esta série de pregações nas palavras de Jesus Cristo. Nós vamos falar daquilo que Jesus Cristo falou, nós vamos andar nas pegadas de Jesus Cristo, nós vamos compreender aquilo que Jesus Cristo nos trouxe como oportunidade de mudança, como oportunidade de metanoia. E diante desse exposto, meus queridos irmãos, nós vamos começar pelo versículo 5 do capítulo 17 de Lucas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá, dentro dessa oportunidade, exatamente aquilo que nós precisamos para fazermos segundo tudo quanto está descrito na palavra de Deus, na sã doutrina. E diante desse exposto, meus queridos irmãos, nós temos esta oportunidade e nós vamos ver a palavra de Deus aqui nos dando esta oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre aquilo que Deus já fez através da sua ação vicária lá na cruz do Calvário, para que nós tenhamos essa oportunidade de mudança de rumo, mudança de atitude. E ele diz assim: os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. O que é que significa isso, meus queridos irmãos? Significa que a nossa fé, como diria o apóstolo Bud, você é de fé pouca. E nós temos essa oportunidade, meus queridos irmãos, de fazermos as coisas pela fé. Pela fé, Enoque não viu a morte. Agora, detalhe interessante. Enoque, ele está na galeria da fé, mas ele é lá dos primórdios, lá do início da palavra, da Bíblia. Ele é um homem que viveu ali.
Depois nós vamos fazer uma pregação sobre Enoque e vamos ver quem é Enoque, qual no número de filhos de Deus, Enoque é qual? Para que a gente possa ter um entendimento sobre essa situação. E Jesus Cristo está falando aqui da fé. Olha só como é interessante. Ele vai falar de uma situação agora e Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Ué, mas o que isso tem a ver com a fé? Tudo. Tem tudo a ver com a fé. Porque este seu empregado, nesta Bíblia, nós temos, que é a NTLH, nós temos ele como empregado, mas na realidade ele é um escravo. E Jesus Cristo nos traz esse ensinamento muito interessante. Jesus disse: faça de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim. Ponha o avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Meus queridos irmãos, isso significa o que na nossa vida prática? Significa que nós tratamos os nossos empregados, nós fazemos as coisas da forma que é a correta. Venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. E nós precisamos entender uma situação, meus queridos irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos. Nós fomos feitos filhos de Deus. E se nós pegarmos a vida do irmão, daquele irmão que é o filho pródigo, que somos nós vamos entender uma coisa muito simples. Enquanto nós queremos ser grandes na presença de Deus, Deus diz que maior é o que serve. Por isso essa alusão ao servo, ao empregado. Por isso que Deus nos dá a oportunidade, meus queridos irmãos, de fazermos as coisas de acordo com aquilo que Ele escreve na palavra. Por isso que Deus nos dá a oportunidade da metanoia, a mudança de rumo, a mudança de atitude, a mudança daquilo que nós pensamos, a mudança daquilo que nós fazemos, a mudança de como nós fazemos, a mudança da direção das nossas vidas, meus queridos irmãos. Porque nós somos mimados, cheios de mimos, mimimi. Qualquer pessoa que chega numa igreja, que de pronto ele não já é convidado para ver qual dos talentos ele tem.
ele já fica assim trombudo, com a cara grande e não quer ajudar quando alguém chama ele para ajudar, se não for o serviço que ele quer fazer. Se ele tocar algum instrumento, ainda que mal, toque muito ruim, se ele não for chamado para fazer parte do louvor, ele vai ficar contristado, ele vai ficar de cabeça baixa. Meu querido, minha querida, se você prega e você não for convidado para pregar nos 3 primeiros meses que você chegou naquela congregação, qual a sua atitude? Se você é aquela pessoa que é um administrador, se você não for convidado para fazer parte, para estar junto, para dar alguma dica, como é que você fica, meu querido e minha querida irmã? Isso somos nós, ou estes somos nós. Nós simplesmente queremos fazer as coisas da forma como nós queremos. Nós não queremos que a palavra de Deus seja propagada por quem? Pode ser por mim, pode ser por outra pessoa, mas nós queremos que as coisas sejam de acordo com aquilo que nós intencionamos fazer. Nós vamos para as igrejas, meus queridos irmãos, não para ouvir a palavra e cultuar a Deus, mas para ser visto pelas pessoas. Não tome esse tipo de atitude, meu querido e minha querida irmã, porque você vai viver situações de agruras, situações divergentes, situações que não são boas nem para você e nem para as pessoas que as estão praticando, porque você está fora do propósito de Deus, meus queridos. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós queremos alcançar o céu atirando para baixo. Não podemos fazer isso. Não podemos. Porque Deus é maior. Deus Ele nos dá infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós temos, meus queridos irmãos, a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Meus queridos irmãos, nós temos oportunidade de fazer as coisas que Jesus Cristo fez. Não só essas coisas, mas coisas maiores, porque Jesus Cristo disse isso. Que coisas maiores nós faremos, porque Ele foi para o Pai. E nós estamos aqui, meus queridos irmãos, e é necessário que nós tomemos esta posição, que tomemos esta direção para fazermos as coisas segundo tudo quanto está descrito na palavra de Deus, meus queridos irmãos. Às vezes nós queremos simplesmente viver a vida. Como diria aquele homem lá do Rio de Janeiro, que canta aquelas músicas: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meus queridos irmãos, nós não deixamos a vida nos levar, nós somos aqueles a quem Deus libertou. Nós fomos comprados por seu grande amor, porque Cristo nos resgatou. Nós não vamos deixar a vida nos levar, nós vamos conduzir a nossa vida de maneira ética e coerente diante das coisas que Deus coloca para nós na palavra, na Bíblia. Lembre-se disso, você é nação santa, você é sacerdócio real, você tem oportunidade, você tem a direção de Deus para fazer tudo quanto está descrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Meus queridos irmãos, é necessário que nós tomemos posse da vida eterna para poder vivermos neste mundo
como se não houvesse amanhã para nós. Nós só vamos viver o presente, que é o dia de hoje, para que nós não tenhamos oportunidade, meus queridos irmãos, de fazer segundo tudo quanto está descrito na Santa Doutrina. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, agora eu vou fazer uma oração pelos meus irmãos. Meus queridos irmãos, se você ainda não declarou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, eu lhe convido agora a você fazer essa declaração e repetir essa oração comigo, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu declaro Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida e aceito, meu querido irmão Jesus Cristo, a sua ação vicária lá na cruz do Calvário. Meu querido irmão, se você repetiu essa oração comigo, repita esse vídeo, repita essa oração, para que você seja convicto daquilo que você quer fazer. Então, houve uma festa no céu. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Pela sua vida, meu querido e minha querida irmã. Você, por cada uma pessoa que está no mundo e se converte a Jesus Cristo, há uma festa no céu e há uma oportunidade de você receber de Deus tudo segundo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. E agora eu vou fazer esta oração, meus queridos irmãos, para que haja cura. Quando você confessa os seus pecados a Deus, você conta a Deus, há perdão dos pecados, meus queridos. Quando você confessa suas falhas aos seus irmãos, há cura. A Deus para perdão e aos homens para a cura. E em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos sobre a vida do teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, porque se humilhar e orar, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. E nós temos esta pegada de fé, meus queridos irmãos, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, existem 3 formas de você ajudar o reino de Deus a crescer, a se expandir. Uma delas é se inscrevendo no canal, enviando esse vídeo para os seus amigos. A segunda oportunidade é você orando pelo Jesus na rua, para que seja nos dado no abrir da nossa boca a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento e a palavra da fé. E a terceira forma é você doando financeiramente para o projeto, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus, que é no número Pix que está aqui no rodapé desse vídeo e números de contas poupança, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e uma conta Bradesco. E nós lhe agradecemos, meus queridos irmãos, por esta oportunidade de pregar para vocês e recebermos a direção através das suas orações. Em nome de Jesus, amém.